Vamos falar sobre lógica de programação a partir da apresentação de alguns conceitos básicos. Eu queria saber de vocês, o que é raciocínio? O que vocês entendem por essa palavra, raciocínio? Eu vou ter algum estímulo, uma entrada, exemplo, eu vou ver algo. Eu vi, vamos supor, um acidente. Então eu tenho ali a entrada, tenho um estímulo, eu vou raciocinar, eu vou ajudar, eu não vou ajudar, eu vou sair de perto que pode vir para cima de mim, eu vou ficar paralisado de medo, né, que aí seria ah, esse processamento e barra saída. Então o raciocínio ele é bem natural, né? Ele é bem algo que está inerente ao ser humano, como você estava falando, mas vai ter, se a gente for pegar para ver, esse próprio mecanismo que é utilizado na computação de entrada, processamento e saída. Eu tenho alguma informação, algum estímulo, eu vou processar e emitir uma resposta em relação a esse estímulo. A definição de raciocínio é caracterizada como uma operação lógica, discursiva e mental. A gente vai falar bastante sobre esse lógico, porque para mim poder raciocinar eu preciso fazer uma ordenação de ideias, eu preciso organizar minhas ideias. Discursiva, porque eu preciso organizar isso em termos de afirmativas, de assertivas, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E mental, que está relacionado com o ato de pensar em si, que é o que caracteriza, né, distingue o ser humano de outros animais. Então, para isso, o intelecto humano utiliza de mecanismos de comparação e abstrações para respostas verdadeiras, falsas ou prováveis. Naquele exemplo que eu estava utilizando agora há pouco, né, eu vi um acidente. Então, se eu já vi vários acidentes, ou seja, estou comparando, eu posso reagir de uma maneira mais natural, mais efetiva, digamos assim, ao acidente. Eu sou um médico, socorrista, e aí eu já vou lá para ver como eu posso ajudar. Ou se eu nunca vi um acidente, eu não tenho um mecanismo de comparação, eu posso ficar em choque ou paralisado sem saber o que fazer. E aí eu posso classificar essa resposta como verdadeiras. É verdadeiro que eu vou ajudar? Ou é falso? Ou é provável que eu vou ajudar? Eu vou por esse caminho. Eu vou para cima do acidente, mas no meio do caminho eu desisto. Então eu posso colocar nesses termos, verdadeiro ou falso, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente vai depois evoluir isso para um 0 em 1 lá na frente. Mas através do raciocínio, as ciências puderam evoluir. A partir do momento que o homem começou a se questionar, a colocar o pensamento lógico em exercício, ele pôde fazer questionamentos que levaram ele a evoluir na ciência como um todo. Ele começou a tentar fazer representações matemáticas em relação à natureza, por exemplo, aplicando raciocínio, e, e aí a gente começa a evoluir enquanto ciência na história da humanidade. Esse raciocínio ele gera convicção no ser humano de que se a gente utilizar a razão unida à imaginação, a gente consegue compreender mais o universo. Então começou-se a estudar o próprio planeta Terra em si, o movimento dele. O ser humano começou a se questionar, mas será que a Terra ela é plana ou não? Será que ela é redonda? E aí a gente vai ter, com o passar do tempo, essas discussões novamente, né? Coisas que já foram discutidas e compreendidas no passado, sendo revisitadas. O raciocínio ele possui esse caráter racional, então alguns filósofos até classificam ele como a base para o racionalismo, né? Que deu origem a várias outras correntes de pensamento que permitiram essa evolução das ciências como um todo. Bom, a gente falou já do raciocínio. O que vem ser a lógica? Para a gente poder juntar esse termo raciocínio lógico. Pensar, todo mundo pensa, mas a gente tem que começar a ordenar essas ideias. Então, vi um acidente, vamos colocar aqui ordem no pensamento. Primeiro, há perigo
de eu ser atingido ali, tá pegando fogo, pode ter uma explosão. Então eu já vou ordenar o pensamento ali que talvez eu não possa chegar perto de primeira ali para poder ajudar alguém. Então, olha, tá pegando fogo ainda, há risco de explosão de ser atingido. Eu vou ligar para o SAMU. Então, aquela coisa de não agir por impulso. Eu estou colocando lógica, eu estou ordenando os meus pensamentos. Pode ser definido como a arte de pensar corretamente, visto que o próprio raciocínio, a gente teve até um pouco de similaridade entre esse conceito de raciocínio e de lógico, né? Porque o raciocínio já é uma aplicação da lógica, né? O próprio pensar, raciocinar, envolve a lógica. E então a gente pode colocar que a lógica, ela estuda ou tem como objetivo a correção do raciocínio, pensar corretamente. Pode-se dizer, em outras palavras, também que a lógica, ela busca colocar ordem na razão, fazer essa ordenação que a gente estava discutindo agora há pouco. Porque a nossa razão pode funcionar de maneira desordenada. Exemplo lá que eu estou utilizando aqui do acidente. Eu vi o acidente, já estou correndo para cima do acidente. Então, talvez eu precisasse de um passo anterior. Verificar como é que está a situação, verificar se não tem nenhum carro passando e eu posso ser atropelado ali no meio daquele ato impossível de correr. Eu tenho que ordenar a minha razão para que eu não tome decisões erradas, para que eu não chegue numa conclusão incorreta. Então, por isso, a lógica ensina a colocar ordem no pensamento. Ok? Como eu falei, a palavra-chave é essa, ordenar, organizar o pensamento. Exemplo, todo mamífero é animal. Eu faço aqui uma afirmativa. Todo mamífero ele é um animal. E também eu tenho aqui outra afirmativa, que todo cavalo é mamífero. A partir dessas duas afirmativas, a 1 e 2, eu posso chegar a uma terceira conclusão. Logo, o logo denota aqui justamente essa conclusão, todo cavalo é animal. O exemplo é bem simples, parece que não tem nada demais, mas percebam que eu tenho aqui duas afirmativas isoladas, mamífero, animal. Aqui eu tenho um conectivo, que é o mamífero, que surgem duas afirmativas, e relaciono aqui mamífero com cavalo. A partir disso, eu pude fazer uma terceira afirmativa, que o cavalo ele é um animal. A partir desse exemplo simples, eu consigo fazer inferências mais complexas, que a gente vai aplicar na computação. Outro exemplo aqui. Todo mamífero, ele bebe leite. O homem bebe leite. Então, já posso relacionar o homem com mamífero e também com o animal, se eu for utilizar o mesmo contexto. Eu estou relacionando esses dois contextos aqui, olha, onde eu colocava mamífero e animal, e aqui mamífero com o que caracteriza ele, que é beber leite. Então perceba que eu vou fazendo conexões, vou organizando aqui o pensamento para poder chegar a conclusões, a fazer inferências. Bom, a lógica é algo que está presente no nosso dia a dia. A gente utiliza a lógica mesmo que a gente não percebe. O tempo todo a gente está organizando o pensamento, o nosso raciocínio. Exemplo, eu estou falando aqui agora, internamente eu estou organizando o meu pensamento. O que é que eu vou falar? Isso aqui que eu vou falar faz sentido para os alunos? Será que os alunos estão entendendo? Então eu vou organizando aqui meus pensamentos para poder ter a saída. Aí novamente retorna aqui esse conceito de entrada, processamento e saída. Qual é a entrada? O texto que eu estou lendo aqui. Processamento na minha memória, no meu cérebro. E a saída, o que eu estou falando, na forma de voz para vocês. E até gesticulando, a expressão corporal. Então, quando a gente fala, a gente também
utiliza a lógica porque a gente está representando, de certa forma, um pensamento. A palavra escrita também é uma representação da palavra falada, então quando a gente escreve, a gente também está utilizando a lógica. Vou criar uma frase, primeiro vem o sujeito, depois vem a ação, e aí eu tenho que concluir a minha frase. Tem uma forma de ordenar meu pensamento na forma de texto. Então, pessoal, a lógica é importante não só para a computação, como tudo que a gente faz na vida. A gente tem que organizar o pensamento antes de chegar a conclusões. Então, quando a gente, e como eu falei, a gente faz isso até de maneira ubíqua, né, de maneira transparente, sem pensar, a gente está utilizando a lógica, né, quando a gente vai falar, quando a gente vai escrever. Exemplo, no dia a dia, a gaveta está fechada, então isso aqui é uma situação, e eu tenho que uma bala, né, o doce está na gaveta. Então, raciocinando, utilizando o raciocínio lógico, o que eu preciso fazer? Eu tenho que abrir a gaveta para depois pegar a bala. Só que é tão rápido, é tão corriqueiro que a gente faz sem perceber que a gente está raciocinando logicamente. Já está inerente ao nosso dia a dia. Outro exemplo, João é mais velho que José. Marcelo é mais novo que José. Então, a partir dessas duas inferências, dessas duas afirmativas, eu posso chegar em uma terceira, que é João é mais velho que Marcelo. Onde eu tenho aqui em comum as duas afirmações primeiras, José. Comparei José com João e comparei José com Marcelo. Com base nisso, eu consigo fazer uma comparação entre João e Marcelo e chegar na terceira afirmativa, que é verdadeira. Ok? Então, considerando que a afirmativa 1 é verdadeira, que a 2 é verdadeira, eu consigo chegar na terceira, que também é verdadeira. Tá dando para acompanhar, pessoal? Por enquanto, bem simples, bem mastigado, para a gente poder depois ir pro computador, para a programação de fato. Mas é assim que começa, verdadeiro, falso, 0 e 1, fazendo afirmações bem simples para a gente poder passar esses comandos para o computador, para ele poder chegar nas suas conclusões. E o que é algoritmo, pessoal? O benefício do algoritmo? Um conjunto de instruções que eu vou definir de maneira ordenada, de maneira sequenciada. Então, primeiro faça isso, depois faça aquilo, e nesse passo a passo, eu tenho novamente esse conceito de entrada, processamento e saída. Então, o algoritmo, ele vai fazer uma ordenação de comandos para poder atingir um objetivo. Quando eu falo atingir objetivo, eu estou falando de gerar uma saída esperada. Então, eu vou ter informações, que vão ser minhas entradas, eu vou executar um cálculo, um processamento para poder ter uma saída. O algoritmo, pessoal, ele é uma sequência finita. Eu estava falando para vocês dessa sequência de passos, só que ela precisa acabar. Ela não é infinita, né? Eu preciso ter um início e o fim desse algoritmo. De instruções, como eu falei agora há pouco para vocês também, comandos que eu vou passar, né? Essas instruções têm que ser bem definidas e não ambíguas. Eu não posso deixar dúvida em relação à instrução que eu quero que seja executada. Tem que ser objetiva. E cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito, ou seja, ela não pode executar ad eterno. Preciso começar e terminar do ponto de vista de processamento. E com uma quantidade de esforço finita. A gente até conversou sobre isso na aula passada. Os meus recursos, pessoal, eles são finitos. A minha bateria do computador não consegue ficar ligada o tempo todo. A minha memória ela pode ficar sobrecarregada, o processador também pode ficar sobrecarregado. Então o esforço ele é finito. Os recursos que eu tenho são finitos. Outra definição. Algoritmo é a sequência de passos. Essa definição é bem clássica.
que visa atingir um objetivo bem definido. O objetivo que eu estava falando para vocês em relação à saída. A analogia mais clássica que vocês vão ver para algoritmo é a receita de bolo. Se vocês forem ver uma receita de bolo, ela tem uma sequência de passos que eu tenho que executar. Então, eu primeiro pego os ingredientes, depois, não sei, bato a clara do ovo, vou bater a massa. E você tem que seguir aquela sequência, porque, caso contrário, se você esquecer alguma etapa, ou fazer uma etapa antes da outra, pode dar errado a receita. O bolo pode não ficar conforme esperado. Ou seja, eu não vou ter o resultado que eu pretendia ali. Eu não vou atender o meu objetivo. E a receita ela tem essa sequência de passos. Ela tem os ingredientes. O que são esses ingredientes, pessoal? Nesse contexto que a gente está trabalhando aqui. Os ingredientes são as minhas entradas, não é isso? A entrada do bolo. Eu tenho a massa, eu tenho os ovos, eu tenho a manteiga. São as minhas entradas. Quais são as ações, os procedimentos? Bater a clara do ovo é o procedimento. E a saída é o bolo já pronto. E o objetivo aqui no caso é fazer o bolo. Bom, o algoritmo, caso executado corretamente, ele vai resolver um problema, né? Então, além de escrever corretamente, eu tenho que executar corretamente. Aí que entra um pouco dessa questão da sintaxe da linguagem, como eu vou fazer. Então, assim, uma coisa é eu pensar na solução, outra coisa é implementar a solução. Eu posso pensar na solução correta, mas na hora de escrever, transformar isso em passos, eu tenho que me certificar de que essa execução vai ser adequada para que eu consiga, ao final, resolver o problema. Então, no geral, o algoritmo sempre se destina a resolver um problema. Então, ele fixa um padrão de comportamento a ser seguido, esse conjunto de instruções, e uma norma de execução a ser trilhada com o objetivo de alcançar uma solução de um problema. Certo? Então, tenho esses dois principais termos em mente. A gente está buscando aqui uma solução para um problema e a gente vai ter um padrão de comportamento, uma sequência. O que é esse padrão de comportamento? A gente faz um tipo de observação onde a gente vai descrever uma atividade bem cotidiana, como, por exemplo, trocar uma lâmpada. Qual é a sequência de passos necessária para poder trocar uma lâmpada? Novamente, é um exemplo simples, óbvio, mas se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que tem várias maneiras de eu poder descrever essa atividade. Isso é aquilo que eu falei, a gente faz de maneira tão corriqueira que acaba acontecendo de maneira inconsciente. E a gente acaba passando despercebido pelos detalhes. Então, um exemplo de algoritmo para trocar lâmpada. Pegue a escada, posicione embaixo da lâmpada, busque uma lâmpada nova, suba a escada, retire a lâmpada velha, coloque a lâmpada nova. Aqui, pessoal, eu tenho todas as características que eu coloquei anteriormente no conceito de algoritmo. Eu tenho um objetivo, que é trocar a lâmpada. Eu tenho aqui a minha sequência de passos. Eu tenho as minhas entradas. Qual seria a entrada aqui nesse algoritmo? O verbo ele é ação, ou seja, ele é processamento. Ele é executar a instrução. Então a gente tem a entrada, que é a escada, a lâmpada. A gente tem o processamento, que é pegar, buscar, posicionar, subir, retirar. Tudo isso é meu processamento. E a saída é justamente a lâmpada trocada, a lâmpada nova. A gente poderia complementar aqui com ligar a lâmpada para poder fazer o teste. Então, aquilo que eu falei para vocês, involuntariamente a gente já segue uma sequência de passos, de ações para poder fazer esse tipo de atividade. Só que quando a gente fala de algoritmo, a gente já faz esse tipo de análise. O que é entrada, o que é processamento, o que é saída. E com base nisso a gente estabelece um padrão de comportamento.
E onde entra a programação? A programação, aí sim, um conceito que o colega deu, a gente já começa a codificar esse algoritmo. A gente já começa a transformar isso em uma linguagem intermediária que vai ser convertida para a linguagem de máquina e executada no meu computador. Então, a codificação do algoritmo necessita dessa linguagem de programação. A programação pode ser definida como a arte de criar um programa de computador, um conjunto concreto de instruções para o computador executar. Então, basicamente, a gente estrutura dados, que é um pouco da discussão que a gente estava tendo agora há pouco, a fim de construir os meus algoritmos. Em outras palavras, os programas representam uma classe especial de algoritmo. Eles também são algoritmos, mas a diferença é essa, eles são capazes de serem seguidos por computadores. Eu posso fazer um algoritmo no papel para resolver um problema, mas para que ele seja executado de maneira computacional, eu preciso fazer um programa seguindo uma linguagem de computação, de programação, para que ele possa ser interpretado e executado. Ok, pessoal? Linguagem de programação é a linguagem que é entendida pelo computador. Então, como eu falei, ela é intermediária, ela é entendida tanto pelo computador quanto por nós, seres humanos. É definida como método padronizado para expressar instruções para um computador. Possui um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. A gente vai ver um pouco mais na aula de Visual G o que é sintaxe e o que é semântica. E também pode ser definido como uma técnica de notação para programar com a intenção de servir de veículo tanto para a expressão do raciocínio algoritmo quanto para a execução automática. Então, a primeira etapa é resolver o problema. O que é resolver o problema? É raciocinar, criar um algoritmo, criar sequência de etapas. E a segunda etapa, o segundo momento, é eu executar isso, pedir que o computador execute isso para mim de maneira automática. Exemplo, pessoal. Resolver a equação de segundo grau. Como é que é resolver a equação de segundo grau? Eu posso pegar um papel e resolver. E aí vamos supor que o professor de matemática passou para vocês 10 questões com equação de segundo grau para vocês resolverem. Vocês podem automatizar essa maneira padronizada de resolver equação de segundo grau, essa lógica de resolver equação de segundo grau, para o computador. Eu vou criar um programa que vai pedir para mim os valores das minhas variáveis da equação de segundo grau, e aí eu vou digitar lá, e ele vai resolver para mim a equação de segundo grau. A primeira preocupação que eu tenho que ter, quando vocês forem programar, é resolver o problema. Esquece o computador, esquece a linguagem de programação, resolve o problema. Resolver o problema, aí a gente parte para a linguagem. A gente vai converter aquela resolução de problema no algoritmo computacional, ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar na aula de hoje. É mais a parte introdutória, o que é lógica, o que é lógica de programação, o que é raciocínio lógico e como isso vai sendo trazido para a computação. A gente parte desse conceito de raciocínio, de lógica, para depois derivar o algoritmo que vai fazer essa sequência de passos para a gente poder atingir o objetivo.